Voltamos com a nossa série em Eclesiastes e eu estou muito feliz. Nós vamos dessa vez encerrar a nossa jornada em Eclesiastes e eu creio que Deus vai falar conosco hoje, amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Então abra comigo a sua Bíblia em Eclesiastes. Já caminhamos um pouquinho e, na verdade, o sermão de hoje, ele para exatamente no meio do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro sensacional. E existem duas chaves para você entender Eclesiastes. Duas expressões que você vai ver se repetir ao longo de todo o livro. Uma delas é vaidade. Tudo é vaidade. E isso fala muito sobre aquilo que o pregador, ele traz para mim e para você nesse livro tão fascinante. Porque quando ele vai apresentar, quando ele vai analisar, quando ele vai investigar a vida, ele vai utilizar exatamente essa expressão, vaidade. A palavra no latim é vanitas, vanitato, no hebraico é revel. A ideia é de um sopro, de um vapor, fumaça. Aquilo que a gente não pode agarrar, aquilo que a gente não pode segurar. E é exatamente essa expressão que você vai ver ao longo da Escritura, que é a vida. A vida passa como um sopro. A vida passa como uma neblina. E Salomão ele vai trazer essa perspectiva para mim e para você. Uma outra chave que nós podemos utilizar para entender muito bem aquilo que o pregador está nos dizendo em Eclesiastes é a expressão debaixo do sol. Parece que o tom é pessimista, parece que Salomão ele está olhando a vida somente de uma forma negativa. Não, é porque a análise de Salomão é de uma vida debaixo do sol. Salomão está olhando a vida numa perspectiva sem Deus. Como que alguém sem Deus vive? E ele vai dizer, essa vida é somente essa vida mesmo, essa vida debaixo do sol. Mas existe uma vida acima do sol. Existe uma realidade que é superior a essa vida. E isso nos leva a entender melhor Eclesiastes. Para você que caminhou conosco ao longo dessa série, nós falamos sobre uma vida debaixo do sol, mas uma vida diante de Deus. Nós falamos sobre a busca desenfreada de Salomão por prazer, festa, mulheres, bebidas, e como Deus responde à nossa busca com Cristo. Nós chegamos no capítulo 3 e vimos que Deus ele nos colocou exatamente entre o tempo e a eternidade. E é essa dinâmica que nós precisamos compreender para viver bem esse tempo aqui, com a ótica da eternidade. Ainda no capítulo 3, Salomão ele vai definir a vida, irmãos, de uma forma muito interessante. Ele vai dizer que como resultado da queda, nós estamos em meio a muita poeira. Nós vemos como a poeira do pecado afetou as nossas vidas. Quando nós chegamos também no capítulo 4, nós vamos ver uma matemática diferente, que é a matemática do Evangelho. Que é como Deus, ele redime toda a nossa história através do seu filho. E aonde nós paramos? Nós paramos no capítulo 5. E nós falamos sobre culto. Quando o culto faz mal. Quando que vir para a igreja pode ser pior do que ficar em casa. Quando que a adoração, ela pode, ao invés de trazer uma experiência com Deus vivo, ela pode nos levar à condenação. E eu quero desafiar você. Se você não viu, você não esteve durante esse sermão, que foi o último sermão da nossa série Eclesiastes, quando o culto faz mal, vai lá no nosso canal no YouTube, eu quero incentivar você a assistir, porque hoje nós vamos dar continuidade exatamente onde nós paramos. Nós paramos no versículo de número 7 do capítulo 5, e nós vamos ler agora a partir do versículo 8. Eclesiastes, capítulo 5, vamos ler do versículo 8 até o capítulo 6 e o versículo 9. O meu tema é ânsia de ter e tédio de possuir. Ânsia de ter e tédio de possuir. Vamos ler?
Eclesiastes capítulo 5, versículo 8, diz assim a palavra de Deus. Quantos amam a Bíblia? Acompanhe comigo então. Diz assim: se você vir o pobre oprimido numa província, e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior. E sobre os dois, há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Quem ama o dinheiro, jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas, jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam aqueles que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível: como o homem vem, assim ele vai, e o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois esta é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Capítulo 6, versículo 1. Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens, honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido. É um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. Uma outra versão diz viver 2 vezes 1000, viver 2000 anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte do que ele. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem, pois de que lhe valeria viver 2000 anos sem desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o esforço do homem é feito para a sua boca, contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os seus olhos veem, do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Deixe sua Bíblia aberta, marque aí com alguma coisa. Nós vamos continuar aí nesse texto. Vamos orar. Jesus, muito obrigado pela sua palavra, nós amamos a tua palavra, voltamos, Senhor, com essa série Eclesiastes, e o desejo do nosso coração é ouvir a tua voz. Revela-nos o Filho, fere o nosso coração com o Evangelho. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olhe para mim aqui. Eu sei que o texto que eu li é um pouco longo, e para que o entendimento seja claro, e a gente percorra por esse texto de forma didática, eu vou explicar o que Salomão falou,
ao longo de todo esse texto que nós lemos, depois de explicar o que Salomão falou, eu vou fazer algumas implicações, algumas aplicações, e a gente ora ao Senhor. Amém? Ok? Vamos lá. Eu acho que você percebeu a ênfase que Salomão dá no texto que nós lemos. Perceba que eu estou falando ênfase, e não exatamente o centro do que Salomão está falando. Você vai ver que repetidas vezes, Salomão vai tocar num assunto chamado dinheiro. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é qual é o centro desse assunto. Nós percebemos que a ênfase de Salomão é a respeito de dinheiro. Porque Eclesiastes vai estabelecer conosco um confronto que nós precisamos ter ao longo da nossa vida cristã, porque em algum momento a gente vai precisar lidar com isso. O que, pastor? Nós vamos precisar escolher entre Deus ou dinheiro. Perceba que o que eu estou falando é sério, é sutil, e nós podemos facilmente ser enganados. Quando Salomão ele levanta os seus questionamentos aqui, perceba que ele não está falando sobre o que normalmente nós consideramos pecados graves na nossa sociedade. Salomão não está falando sobre sexo, Salomão não está falando sobre adultério, Salomão não está falando sobre o uso e o abuso de drogas, não exatamente aqui nesse texto. Salomão está falando sobre dinheiro. Salomão vai nos lembrar que existe um concorrente direto com Deus para o primeiro lugar do nosso coração. Salomão ele vai nos lembrar que existe um Senhor que está competindo com Deus para ocupar o trono das nossas vidas. É interessante porque nós terminamos o texto anterior do capítulo 5 falando sobre a adoração. Salomão está nos conectando com aquilo que é eterno. Salomão está nos conectando com aquilo que não vai passar. Salomão está nos conectando com aquilo que vai durar para sempre. Salomão está nos conectando com aquilo que é sólido. E nós podemos ancorar a nossa fé na realidade da adoração e do culto ao Senhor. Mas de repente ele pausa e ele insere o assunto do dinheiro. De repente Salomão ele pausa e ele vai falar sobre a tolice que é o homem fazer do dinheiro o seu Deus. Se o culto ao Senhor é o que há de mais sólido nesse mundo, o culto ao dinheiro é a maior tolice que o homem pode fazer em toda a sua vida. E eu percebo que a proposta do pregador é nos ajudar a vencer essa batalha. A proposta de Eclesiastes é nos ajudar a enxergar a vaidade do dinheiro. Então perceba, irmãos, é fácil a gente olhar para um texto como esse e pensar, esse é o problema do rico. Não, a diferença é que o rico está lidando com muito dinheiro, mas esse também é o problema do pobre. Quando o assunto é dinheiro, irmãos, a questão não é as cifras que nós temos no banco. A questão é quem está ocupando o primeiro lugar no nosso coração. Então não é o rico e nem o pobre, é o crente. É aquele que decidiu seguir a Jesus. E existe algo que está concorrendo, brigando pelo primeiro lugar da sua vida. Salomão vai apresentar o dinheiro. Interessante porque ele começa falando sobre o nível um pouco mais geral, o nível mais social. Salomão fala sobre a corrupção do sistema. Salomão fala sobre a burocracia que nós vemos e nós estamos tão envolvidos em meio a essa burocracia, a um sistema corrupto, irmãos, que é imposto atrás de imposto, e nós vamos pagando, e nós estamos envolvidos em tudo isso, mas de repente ele toma um tom um pouco mais pessoal. Nós vamos começar falando sobre o sistema. Olha o versículo de número 8. Versículo 8. Versículo 8 ele vai falar sobre: se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhes são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior, e sobre os dois há outros de posição ainda mais alta. O que Salomão está falando aqui?
Salomão está falando sobre a opressão do sistema. Está falando do leão. E não é o leão de Judá. Oprimindo o pobre. O sistema, muitas vezes, dando desculpas e negando a justiça àqueles que merecem receber a justiça. Ele vai trazer uma conclusão bem interessante, que essa opressão está em todos os níveis de hierarquia. Irmãos, quem assume o poder tem a possibilidade de explorar mais alguém. Quem está com o poder na mão tem a possibilidade de explorar quem está abaixo. Salomão vai nos apresentar a burocracia do sistema, os atrasos, as desculpas, e como que muitas vezes aquele louvor do passado faz tanto sentido. O pobre fica cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Salomão vai falar, irmão, sobre o alto custo que muitas vezes aqueles que nós colocamos no lugar de governo, eles exigem de nós, muitas vezes em troca de nada. Olha o versículo de número 9. Mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei que a governe, que se interesse pela agricultura. Uma outra versão, irmãos, a ideia aqui é um questionamento, que proveito há? Porque se a gente coloca alguém para governar, e somos nós que sustentamos essa pessoa no lugar de governo, e nós trabalhamos para essa pessoa estar lá, e esperamos que algo seja feito em favor de nós, e não há. A ideia aqui é exatamente sobre os tributos que nós pagamos, sobre o quanto nós pagamos para ter aquilo que nós poderíamos chamar do mínimo. Salomão começa falando sobre o sistema, agora Salomão lhe traz um tom mais individual. Agora ele vai falar comigo, com você. Agora o assunto é um pouco mais pessoal. Porque enquanto ele fala sobre o ídolo que está lá envolvido naquele que está dentro do sistema, agora ele vai falar sobre o ídolo que está dentro do nosso coração. E a advertência do pregador aqui em Eclesiastes é que se nós vivemos essa vida apenas por aquilo que o dinheiro pode comprar, nós vivemos o maior engano das nossas vidas. É isso que Salomão vai chamar de vaidade. Ele vai apresentar as razões para isso. No versículo 10 ele vai dizer: quanto mais você tem, mais você quer. Quem tem dinheiro, ele nunca se farta, porque quanto mais ele tem, mais ele quer. É exatamente a partir desse princípio que eu trouxe o tema dessa mensagem. Nós vivemos, irmãos, na ânsia de ter e no tédio de possuir. Não sei se você já ouviu falar, ele já foi considerado o homem mais rico do mundo. Na verdade, foi o primeiro bilionário do mundo, John Rockefeller. E um dia, depois, vivendo já uma vida trágica, aos 53 anos de idade, ele era o único bilionário que existia no mundo. E ele vivia uma vida assim triste, uma vida assim deplorável, porque ele vivia à base de leite, biscoito e água para manter todo o império que ele tinha. Ele era um homem bilionário, mas não desfrutava de nada. E um dia perguntaram para ele: o quanto de dinheiro é suficiente? A resposta dele se tornou icônica. Ele respondeu: só um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Exatamente isso que Salomão está falando no versículo 10. Quanto mais você tem, mais você quer. Aí no versículo 10 ele vai dizer: quanto mais você tem, menos você se satisfaz. Irmãos, eu estou falando do homem que teve tudo. Eu estou falando do homem que não negou para si mesmo nada dessa vida, nada dos prazeres dessa vida. Ele vai chegar a essa conclusão: quanto mais você tem, menos você se satisfaz. A nossa experiência com Deus, irmãos, presta atenção no que eu vou falar. A nossa experiência com Deus deve nos dar a satisfação naquilo que nós já temos e não naquilo que nós desejamos.
A nossa experiência com Deus deve nos levar a um lugar onde nós somos gratos por aquilo que nós já temos, onde nós desfrutamos daquilo que nós já temos, onde nós estamos contentes com aquilo que nós já temos, porque qual é a filosofia desse mundo? Feliz é aquele que possui aquilo que tanto deseja. E nós estamos por aí, desejando. E Salomão vai dizer, você não vai se fartar, você sempre vai desejar mais, porque sempre você vai desejar uma coisa que você não tem, enquanto a filosofia do mundo é que feliz é aquele que possui o que deseja. A filosofia de Eclesiastes é, feliz é aquele que deseja aquilo que possui. Então a chave, irmãos, é o contentamento. A chave é estar satisfeito com aquilo que você tem. A chave é aprender a desfrutar daquilo que Deus nos deu. Por quê? Ele não para, irmãos. Ele quer colocar para mim e para você um espelho da sociedade em que nós vivemos. Ele vai dizer no versículo 11, quanto mais você tem dinheiro, mais as pessoas virão atrás dele, incluindo o governo. É o curioso fenômeno que nós vemos muitas vezes dos jogadores que estouram, né, que se tornam aí um ícone do futebol, e de repente esse cara vai para a Europa, e de repente, irmão, tem uma multidão de gente para ele sustentar. Por quê? Quanto mais você tem dinheiro, mais aparecem os amigos. Quanto mais você tem dinheiro, mais pessoas estarão atrás dele. Os aproveitadores, os bandidos, o governo. Salomão vai dizer, quanto mais você tem, mais você percebe que a riqueza não lhe faz bem. Salomão vai instigar, irmãos, ele vai perguntar, que proveito há, no versículo 11, que proveito há? Para quem alcançou o ápice, para quem alcançou o topo, que proveito há? Porque quanto mais você tem, mais você percebe que a riqueza não lhe faz bem. Salomão vai chegar à conclusão, que quanto mais você tem com o que se preocupar. Sempre, a pessoa está pensando em como ganhar e preocupada em perder. Salomão ele não para, porque Salomão ele quer nos apresentar um raio-x do que nós vemos na nossa sociedade nos dias de hoje. E ele vai dizer que quanto mais você tem, mais você pode se machucar agarrando-se a isso. E como num passe de mágica, irmãos, no movimento errado, numa operação errada, num negócio errado, Salomão vai chegar à conclusão que quanto mais você tem a perder. É simples. Nós que demoramos para acreditar, amanhã o dinheiro ele vai embora. Um negócio errado, uma doença, um problema, algo pode levar tudo. Salomão chega à conclusão, e meio que ecoando as palavras do patriarca Jó, Salomão vai dizer, quanto mais você tem, mais você vai deixar para trás. Porque nu você nasceu, e nu você vai terminar a sua vida. Não sei se você já viu. Se você vê, um dia tire uma foto e mande para mim. Mas não é comum você ver enterro com um caminhão de mudança atrás. Não é comum você ver um caixão que possui uma gaveta interna para levar todos os bens. Salomão chega a essa conclusão. São as palavras de Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Porque nada temos trazido para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar. O dinheiro pode facilitar a vida aqui, mas ele não resolve o problema da eternidade. Se nós fizermos uma leitura cuidadosa desse texto de Eclesiastes, irmãos, nós vamos perceber algo simples, mas muito interessante. Nós lutamos, trabalhamos, suamos, muitas vezes não dormimos para ganhar algo que não vem com manual de instrução. Dinheiro não vem com manual de instrução. E se houver algo pior do que idolatrar o dinheiro, é o vazio que ele deixa depois que ele vai embora.
Parece que Salomão ele nos conduz para uma breve conclusão, que são os versículos 18 até o 20. Ele vai dizer: assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o seu esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e ser feliz com o seu trabalho, isso é um presente de Deus. Irmãos, eu não estou falando com tudo isso até agora que ter dinheiro é pecado. Não é essa a reflexão de Salomão. Ter dinheiro não é pecado. É pecado quando o dinheiro nos tem. Salomão vai dizer: ei, aproveite a vida, usufrua, desfrute daquilo que Deus te deu, porque é exatamente isso, é algo que Deus te deu, é um presente de Deus. Bom, se por um lado, é um pecado quando o dinheiro assume o primeiro lugar do nosso coração, também é um pecado quando nós não desfrutamos daquilo que Deus nos deu. Quando nós não estamos contentes com aquilo que Deus nos deu. E a chave aqui não é o dinheiro em si, mas o que é que está ocupando o primeiro lugar do nosso coração. Como é que nós devemos aproveitar aquilo que Deus nos deu? A questão não é o dinheiro, a questão é se o seu coração está no dinheiro. E perceba que ele vai fazer um divórcio aqui. O que, pastor? Ter e desfrutar. Duas coisas completamente diferentes. Alguém que tem não significa que ele desfruta. Vamos olhar para mim aqui. Deus separou a bênção de ter e a bênção de desfrutar. E para aqueles que estão compreendendo o Evangelho, Salomão está gritando para mim e para você: ei, o que você tem é um presente de Deus, e Deus está sendo generoso, Ele está te dando a capacidade de desfrutar aquilo que Ele te deu. E nós precisamos entender isso. Capítulo 5. Nós vimos o problema de alguém que quer e não tem. Quando nós chegamos no capítulo 6, nós vemos agora alguém que tem e tem muito. Ele vai falar de filhos. Se eu tivesse 100 filhos, se um homem tivesse 100 filhos, a maior bênção que um homem teria naquela época, ter muitos filhos. Ele vai falar sobre longevidade. Se eu vivesse 2000 anos. A conclusão do pregador é que um homem pode ter a maior bênção de todas. É que um homem pode viver muito na face da terra e viver uma vida amargurada, sem desfrutar dessa vida, e apenas sentir o peso do cansaço e do enfado desta vida. Sabe qual a comparação que ele faz? É chocante, porque ele vai dizer: feliz é a criança que nasceu e morreu. Melhor é o natimorto do que alguém que está vivendo apenas em função dessa vida, correndo atrás do vento, tentando agarrar aquilo que a qualquer momento pode voar ou pode ser tomado de você. Salomão chega mais uma vez à conclusão que nós já tivemos ao longo dessa série. Não existe nada nesse mundo que pode nos satisfazer. Algo está apontando para um lugar mais alto, para um lugar melhor, para um lugar que não está aqui debaixo do sol, mas acima do sol. Pastor, como é que eu consigo aplicar o Evangelho a esse texto? Olhe para mim aqui. Quando eu disse que a ênfase é sobre o dinheiro, mas o centro desse texto não é. Se nos textos anteriores Salomão dificilmente toca no nome de Deus, aqui ele exagera. Porque você vai ver, irmãos,
Porque você vai ver Salomão falando sobre Deus em todo momento. O Deus que deu, o Deus que dá o dom, o Deus que dá o presente, o Deus que dá força para trabalhar, o Deus que concede alegria, o Deus que dá riqueza, o Deus que dá honra, o Deus que diz: ei, eu te dei, coma, beba, aproveite, essa é a sua recompensa. Qual é o centro dessa passagem, pastor? É Deus. Não, irmãos, Deus não está nos conduzindo para viver uma vida franciscana, uma vida socialista. Deus não está nos conduzindo para um lugar onde nós precisamos dar tudo e não ter nada, não! Deus está nos conduzindo para um lugar onde Ele assume o centro do nosso coração e nós podemos aproveitar todas as coisas que Ele nos deu. Primeira vista, pode parecer que essa passagem é apenas um convite a viver uma vida simples, modesta, mas não. O centro, a palavra-chave desse texto é Deus. E Ele vai nos apresentar isso com algumas advertências. Eu quero caminhar para a minha conclusão com essas advertências. Qual é a primeira? A primeira é que o dinheiro não é neutro. Guarde isso que eu vou lhe dizer. O dinheiro não é neutro. Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Uma outra versão vai dizer mamon. Por quê, pastor? Porque o dinheiro, ele não é um elemento neutro. Jesus apresenta o dinheiro como uma identidade, como uma entidade rival, um inimigo que recebe um nome, é mamon. Irmãos, a tradução mais correta para essa expressão, que em algumas Bíblias aparece mamon, é quando nós colocamos o dinheiro no lugar de Deus. É quando nós elevamos o dinheiro à categoria de Deus. Olha para mim aqui, ei! O dinheiro, na mão de um coração não convertido, se torna um demônio. Algumas pessoas perguntam: pastor, eu acho que Deus está de marcação comigo. Por quê, meu irmão? Porque eu só vivo no perrengue. Eu só vivo fechando o mês, torcendo para não ficar no vermelho, quando não ficar no vermelho, pastor. Eu fico pensando comigo mesmo. Se você já peca tanto, sem tanto dinheiro, imagine se Deus te desse muito dinheiro. Se você já consegue viver uma vida onde Deus não governa a sua vida com tão pouco dinheiro, imagine se Deus nos desse mais dinheiro, irmãos. Jesus está apresentando o dinheiro como um senhor. Olha para mim aqui, a única coisa na Bíblia capaz de concorrer com Deus, a respeito do primeiro lugar do nosso coração, é isso que nós chamamos de mamon. Irmãos, por que nós falamos sobre generosidade? Por que nós falamos sobre dízimos e ofertas? Não é apenas para você meter a mão no bolso e dar alguma coisa. Não! É um golpe contra aquilo que tem poder para dominar as nossas vidas. É um golpe fatal naquilo que pode destronar Deus do nosso coração. Interessante porque ele não falou sobre sexo. Interessante porque ele não falou sobre nenhum outro tipo de pecado. Ele falou sobre o dinheiro. Porque de forma sutil, irmãos, nós vemos um pai, muitas vezes, um marido, trabalhar de sol a sol, sem tempo para a família, sem tempo para Deus. Aí ele vai olhar e vai dizer: não, mas eu estou trabalhando para sustentar a minha casa. Quem é que vai dizer que esse cara está errado? Quem é que vai dizer que para ele, o ídolo dele é mamon? Se ele trabalha para sustentar a sua casa. Irmãos, dinheiro, num coração não convertido, rapidamente vira mamon.
O dinheiro pode se tornar um diabo, um rival de Deus no nosso coração. É por isso que nós estamos entendendo que ele não é neutro. Nós estamos falando sobre um homem que teve. E teve muito. Irmãos, o dinheiro, ele é uma bênção como servo. Mas ele é uma maldição como patrão. Possuir dinheiro é uma bênção. Ser possuído por ele é uma maldição. Usar o dinheiro é excelente. Ser usado por ele é um problema. Irmãos, o problema não é ter dinheiro no banco. O problema é ter o dinheiro entronizado no nosso coração. O problema não é ganhar dinheiro. O problema é amá-lo. E às vezes a gente olha para o texto onde Jesus encontra com o jovem rico e manda ele dar tudo o que ele tinha e segui-lo. Aí nós falamos assim, poxa, quem entre o dinheiro e Jesus escolheria o dinheiro? Nós sabemos quem. Nós sabemos quem. Como pode ele escolher entre Jesus e o dinheiro? Ele escolheu o dinheiro. Como ele pode? Nós sabemos como ele pode. Nós sabemos porque ele fez. Eu e você sabemos como. É por isso que nós precisamos do Evangelho, irmãos. Nós precisamos de um jovem rico que saiu do seu país e veio para entregar a sua vida por mim e por você. Nós precisamos de um jovem rico que abriu mão de tudo, que era rico, mas se fez pobre por amor de mim e de você. Um dos perigos que o dinheiro ele pode causar no nosso coração é que nós podemos facilmente ficar satisfeito com o tipo de alegria que o dinheiro pode dar e começar a pensar que nós não precisamos de Deus. Preste atenção no que eu estou falando para você. Um dos perigos do dinheiro é que nós podemos ficar satisfeitos com aquilo que o dinheiro traz, sem se dar conta de que nós necessitamos de Deus. Irmãos, eu preciso concordar com a Escritura. Por mais alto que seja o saldo da nossa conta bancária, a pessoa que ama o dinheiro, não encontra no dinheiro satisfação. Porque o coração humano foi criado para ser satisfeito apenas por Deus. É isso que Salomão vai expor para mim e para você, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Pastor, mostra isso na Bíblia. Lembra do homem rico, que Jesus o chamou de louco? Tinha tudo. E os negócios estavam bombando. Porque ele precisou destruir os celeiros que ele tinha e construir celeiros ainda maiores para armazenar mais e mais produção. Ele não parava de crescer, ele não parava de produzir. Aquele homem estava fascinado e encantado como as suas coisas davam certo. Jesus interfere no meio do texto, dizendo uma palavra de juízo. Louco, essa noite te pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Sabe qual é a conclusão dessa história? Nós temos ela exatamente no versículo 21. Coloca o versículo 21 para mim, Lucila, por favor. Lucas 12, 21. Assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico. Uma outra versão diz, não é rico para com Deus. Irmãos, olha para mim aqui. Esse homem estava diante de tudo o que alguém pode desejar. Sucesso, poder, riqueza, multiplicação dos seus recursos, seus negócios dando certo. E a pergunta que o texto nos faz. E depois? Olha para mim aqui. E depois? Quem é o insensato, pastor? O insensato é a pessoa que vive sem Deus.
O insensato é aquele que não vê a morte se aproximar. O insensato é aquele onde os seus sonhos e os seus planos acabam no sepulcro. E quem é aquele que é rico para com Deus? É aquele que parou de confiar na provisão e começou a confiar no provedor. É aquele que depositou a sua fé em Deus e não naquilo que Deus pode dar. Irmão, sabe o que aquele homem percebeu? Que em termos de riqueza terrena ele tinha muito. Em termos de riqueza verdadeira ele era um mendigo. Ele era pobre, miserável e um mendigo para com Deus. Qual é o problema desse texto, pastor? Não é tudo que esse homem deixou para trás depois que morreu. É tudo que ele perdeu que tinha para frente. Está comigo aqui? Irmãos, como é triste quando as pessoas são ricas nesta vida e miseráveis na outra. E aqueles que se contentam com as coisas que o dinheiro pode comprar, correm o risco de perder aquilo que o dinheiro não pode comprar. É por isso que o final do capítulo 5, Salomão puxa novamente a minha e a sua atenção para um lugar. Qual, pastor? Deus. Deus é bom. Deus, Ele nos dá riqueza. Deus, Ele nos dá bens. Deus, Ele nos dá a recompensa do nosso trabalho. Deus nos dá um presente para desfrutar. Irmãos, assim que termina o capítulo 5, Salomão chama novamente a nossa atenção para uma verdade que vai nos esmagar. Qual, pastor? Olha o versículo 20. Coloca o versículo 20 para mim. Raramente essa pessoa pensará na brevidade da sua vida, porque Deus a mantém ocupada com a alegria do coração. As pessoas normalmente me perguntam, pastor, e como é que será a vida após a morte? Eu respondo de uma forma assim muito teológica, em 2 palavras. Não sei. Mas algumas coisas eu tenho convicção, irmãos. Deus vai nos manter tão ocupados com aquilo que nós veremos depois dos portais da eternidade, irmãos, que nada será comparado com aquilo que nós vivemos nessa vida. Essa é a garantia que o Evangelho tem para mim e para você. João capítulo 16, Jesus está conversando com os discípulos. Jesus está dizendo, eu vou morrer, eu vou voltar para o Pai, não se preocupem, vocês não ficarão órfãos, mas eu vou deixar vocês e vou voltar para o Pai. Aí Jesus vai dizer, ei, mas não se preocupem, eu retornarei novamente. E olha o que ele vai dizer exatamente no versículo 23, João 16, 23, Lucilo. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Por que aconteceu isso na minha vida? Por que eu sofri isso? Por que eu passei por isso? Por que minha vida foi assim? Ei, quando nós estivermos diante do leão da tribo de Judá, não haverá mais perguntas, porque ele é a resposta que nós precisamos. Essa é a verdade do Evangelho, irmãos. Em Deus nós temos satisfação e não explicação de tudo. E só há uma maneira de nós mudarmos. Só há uma maneira de mudar no nível do nosso coração. Só há uma maneira de mudança, de transformação. Qual, pastor? Através do Evangelho. 2 Coríntios capítulo 8 e o versículo 9. 2 Coríntios capítulo 8 e versículo 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por causa de vocês,
para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Paulo vai falar sobre generosidade com essa igreja. Era uma igreja pobre. Paulo vai falar sobre dinheiro. E Paulo não vai dar ordens. Paulo não vai dizer quantos por cento eles têm que dar. Paulo vai apresentar um representante. Aqueles irmãos não precisavam de uma ordem. Aqueles irmãos precisavam ver a beleza do Salvador, que sendo rico, se fez pobre. Olha para mim aqui, irmãos. Uma das melhores formas que Deus ele nos dá para treinar o nosso coração e vencermos Mamon é dizimar e ofertar. Não como uma obrigação, mas porque é um golpe direto. A idolatria que normalmente nós acalentamos no sótão do nosso coração. Eu vejo muita gente preocupada com aquilo que não deve se preocupar. Pastor, e quanto eu devo dar? Irmãos, a questão não é quanto você deve dar. A questão é de quem é o dinheiro. A conclusão de Eclesiastes é que tudo que nós temos foi dado por Deus. Deixa eu tentar fazer você entender essa dinâmica. Rodrigo, imagine que eu colocasse na sua mão R$1.000. Te dei R$1.000. Eu dei. De verdade. Recebe pela fé? Um dia eu vou te dar R$1.000. Recebe? Pronto. Eu te dei R$1.000. Terminou o culto. Moisés sobe aqui. E Moisés apresenta um projeto da igreja. Estamos precisando concluir a igreja para a gente mudar para lá. E nós precisamos levantar uma oferta de R$1.000. Pergunta. Você teria dificuldade de dar os R$1.000 que você tem? Por quê? Hã? Porque você me deu. Eu ia dar uma obra. Só repete o início da resposta. Teria dificuldade de dar os R$1.000? Não. Por quê? Porque você me deu. Repete de novo. Teria dificuldade de dar os R$1.000? Não por quê? Você me deu. Será se nós realmente acreditamos que foi Deus que nos deu? Irmãos, como é que deve ser a nossa administração em relação ao dinheiro? É simples, irmão. É como um filho que é sustentado pelo pai. Como é que ele sobrevive? Com o dinheiro do pai. Aí quando chega o aniversário, ele vai lá e compra um presente. Fala assim, pai, está aqui o presente que eu te dei, comprado com o teu dinheiro. Dízimo é isso. É você chegar diante de Deus e falar assim, Deus, está aqui os 10% que eu peguei do teu dinheiro. Irmãos, nós encontramos nesse texto que nós acabamos de ler uma das verdades mais fascinantes da Escritura. E esse texto nos lança uma pergunta. Qual é o tamanho da generosidade de Jesus? É extraordinária. Porque enquanto nós damos dinheiro, Jesus dá a sua vida. Enquanto nós damos bens materiais, Ele nos dá a eternidade. Enquanto Cristo, sendo rico, se fez pobre, Ele faz de nós pobres, miseráveis, mas ricos, completamente ricos das excelências de Deus. Fica de pé, por favor. Paulo não está nos exortando a sermos mais generosos para vencermos o amor ao dinheiro. Paulo está nos apresentando o Evangelho. Nenhum argumento seria mais poderoso do que esse. Jesus, sendo rico, se fez pobre. Olha para mim aqui. É exatamente o Evangelho que pode fazer isso. Porque o dinheiro não pode ser removido do nosso coração. Ele pode apenas ser substituído. Nós precisamos de alguém mais valioso, sentando no trono das nossas vidas.
E esse alguém é Jesus. Lembra que no início do texto de Salomão, nós falamos sobre como que os governos administram os recursos? Como que eles oprimem o pobre? Como que eles privam aquilo que é básico para a sobrevivência do pobre, do mais pobre? Talvez esse texto esteja apontando para mim e para você uma verdade tão necessária nos dias de hoje. Que os melhores governantes que a gente pode ter, eles não serão perfeitos. Mas nós vivemos na esperança de uma administração melhor. Nós vivemos na esperança de uma resposta que nós não encontramos em Eclesiastes, mas nós encontramos no Evangelho. Que um dia haverá um rei que vai governar esse mundo. Ele vai estabelecer a sua paz. O seu governo trará paz sem fim. Ele trará justiça sobre a terra. E esse rei é Jesus Cristo. Qual é a proposta desse sermão, pastor? Para a gente finalizar. Viaje leve para a eternidade. John Wesley dizia: ganhe tudo que você puder. Poupe tudo que você puder. Mas doe tudo que você puder. Não podemos deixar que o dinheiro atrapalhe a nossa jornada, mas que ele seja uma ferramenta nas nossas mãos, para que nós possamos levar muitos para esse mesmo lugar, por esse mesmo caminho. Amém? Feche seus olhos, vamos orar a Jesus. Pode colocar aquela canção da ceia, sublime.